Me traz um iPhone, você ganha em euro. Como assim você viaja tanto e não tem dinheiro? Faz um Pix. É, meus amigos, isso é o que todo mundo acha. Você vem pra Europa, estourei, agora eu tô cheio da grana. Ah, mas você vai no Brasil e todo mundo fala, não, como assim você não vai pagar R$ 90 numa pizza? Você ganha em euro agora, você agora é europeu, tem que ter muito dinheiro. Ah, como assim você não vai gastar R$ 200 no mercado? Você agora ganha em euro. Porque você tá estourado, precisa de mais nada. E aí, isso é o que todo mundo pensa, que veio pra Europa, estourou. Ah, mas fulaninha chegou lá em Portugal, chegou lá na Europa, já comprou casa, carro. Fulaninha é outra história, tá? Eu tô falando das pessoas que vêm aqui pra trabalhar nas outras profissões. E aí todo mundo pensa que vai chegar na Europa, estourou, ganha em euro. Eu trabalhava na multinacional, em Camaçari, na Bahia, e como engenheiro, e ganhava R$ 3.300. Eu comecei a ver as vagas aqui na Europa, olhava nos países assim, umas vaguinhas no LinkedIn e tal, salário, 3.000 euros. Eu falei, opa, eu ganho R$ 3.000 no Brasil e vou ganhar 3.000 euros vezes 6, estourei. Ah, mas eu vou e olho a Alemanha. Alemanha, 5.000 euros para um engenheiro, para um dev. Falei, nossa, 5.000 euros, eu tô ganhando R$ 5.000 no Brasil, R$ 3.000 no Brasil, 5.000 euros, estourei. Agora eu vou meter BMW, vou meter Porsche no primeiro mês, estourei. E é o que todo mundo pensa. Todo mundo pensa que você veio pra Europa, agora está cheio da grana. Só que essa não é a realidade. A realidade é completamente diferente. E já te adianto, Europa não é lugar de ficar rico, tá? Você vai vir pra cá e você vai ser pobre. Mas deixa eu te explicar o porquê que você vai ser pobre. A Europa não é lugar de rico. O último vídeo que eu postei, todo mundo falou nos comentários, não, a galera não tem dinheiro pra comprar ar-condicionado, país rico. E aí eu percebi que a gente acha que veio pra Europa e ficou rico. Isso é o que o brasileiro acha. Só de você sair do Brasil, só você ganhar outra moeda, você já ficou rico. Mas quando você chegar aqui, a realidade é diferente. Aqui, ok, você ganha em euro, você ganha moeda mais forte. Mas a gente não considera que o custo de vida aqui é mais alto. A gente não considera que o imposto aqui é diferente. A gente não considera que agora você é um imigrante. Agora as coisas vão ser mais difíceis. Agora você vai pagar mais caro em várias outras coisas porque você não tem crédito, por exemplo. Você vai num banco, o cara vai falar: não, não, a taxa de juros é 4%. Mas por você ser imigrante, a taxa é 12%. Porque é mais. Porque para imigrante é mais caro. Não vou confiar em imigrante. Então aqui você não tem crédito. Aqui os caras não vão querer financiar algo tão fácil para você. E aí você não consegue juntar patrimônio. Aí você chega aqui primeiro mês, seu saláriozinho de 3.000 euros, descobre que o imposto é 50%. Você fala, opa, o que era 3.000 euros agora é 1.500 euros. E aí tem o primeiro aluguel. Primeiro aluguel, 1.000 euros por mês. Um pouquinho menos, 800 euros por mês. Você fala, tá ficando mais difícil. Aí você vai no mercado, gasta 300 euros por mês. Aí você paga uma conta, aí você fala, nossa, não tenho mais dinheiro. Acabou. Meu salário de 3.000 euros, que era 17 mil reais, agora não é mais 3.000 euros. Agora só cai, não sobra nada. E aí você começa a viver esse ciclo. E aí você descobre que você tem que pagar o calção no primeiro mês. E você descobre que o que era pra você ficar rico antes, você não tá mais rico. Agora, tá tudo caro. Agora, o dinheiro que você ganhava no Brasil sobrava mais. Pô, mas aí pelo menos aí não tem corrupção, né? Ah, bem menos. Ah, mas a política aí funciona diferente. É. Ah, mas aí tem segurança. Tem. Mas vai depender muito do que você considera importante pra sua vida. Se você quer ficar rico, a Europa não é o lugar. A Europa não é lugar de fazer riqueza. Eu não conheço um brasileiro aqui que ficou rico. E olha que a galera vem pra cá, eu moro na República Tcheca, você tá vendo aqui no fundo. Não dá pra ver muito porque tá escuro, tá de noite. Mas eu moro na República Tcheca, a galera vem pra cá normalmente pra ser dev, pra ser engenheiro, e a galera não fica rica. A galera consegue comprar um carro, talvez ali faz um esforço, compra uma casa, mas não fica rico. Agora imagina para um imigrante
que vendeu tudo no Brasil para rodar Uber em Portugal, para fazer delivery em Londres. Cara, você vai chegar lá, o aluguel tá 800, 900 euros. Em Londres, 1.000 pounds, 1.200 pounds por um quartinho. E aí não sobra dinheiro. Você não ganha dinheiro na Europa. Quer fazer dinheiro? Dizem que é Estados Unidos. Nunca fui, não comprovo, mas dizem que para ganhar dinheiro é Estados Unidos. Lá o imposto é mais baixo. Aqui o imposto é altíssimo. A Alemanha, por exemplo, seu salário cai, você vai comer logo ali 50%. Se você for casado, aí sim ali, sei lá, se divide 60% para uma pessoa e 30% para outra pessoa. Quem ganha menos paga mais imposto, por exemplo. Isso você pode fazer. Se você tiver um filho, você paga menos imposto. Mas o imposto come boa parte do seu salário. E aí você começa a perceber que a Europa não é essas mil maravilhas. 50% de imposto é pesado. Mas você fala, mas tem outros países que o imposto é mais baixo. Tem, mas o salário também é mais alto. Eu moro, como eu falei, moro na República Tcheca, aqui o salário é em torno de 20%, 21%. Na folha ali é um pouquinho menos. E aí, dependendo do seu salário, você consegue juntar mais do que você juntaria, por exemplo, na Alemanha, que o custo de vida é mais alto, que o aluguel lá também é mais alto, que se você for morar, você vai ter que morar no interior para conseguir pagar seu aluguel. E aí você fala, não, mas eu vou para Portugal. Mas lá o salário é mais baixo. Ah, mas eu vou para Espanha. Lá o salário é mais baixo. Vou para França. Lá é uma merda. Desculpa que você mora na França. Ah, mas eu vou para Holanda. Bacana, paga bem e tal, mas o imposto também é alto. E a gente não coloca isso na balança, a gente não calcula, a gente não sabe quanto é que vai gastar. A gente acha que vai chegar aqui na Europa e vai ter tudo, vai ter as mil maravilhas, vai ter o seu salário do mundo, vai ficar rico. E você não fica, porque o aluguel aqui é caro, a comida aqui é caro, você vai no restaurante e vai pagar 20 euros, que você jamais pagaria no Brasil. Quer dizer, só se fosse um restaurante muito caro. Você vai ter que pagar sei lá, um procedimento médico. Mesmo que você tenha seguro-saúde, nem tudo é 100% de graça. Você vai ter que pagar alguma coisa. Ah, você vai ter que pagar, sei lá, vai ter que comprar um móvel para sua casa, uma televisão, alguma coisa, não sei. Mas aí você não consegue juntar dinheiro. Não sobra dinheiro no final do mês. E aí vem o ponto que, para sobrar dinheiro no final do mês, você precisa escolher bem o país que você vai. Porque cada país na Europa, ele funciona de uma forma diferente. Ele tem uma economia diferente. Ainda assim, você não vai ficar rico. Não importa o país que você escolha. Você não vai ficar rico. Ah, mas eu vou pra Suíça. Lá na Suíça, irmão, um café na Suíça é 7, 8 euros. Converte aí quanto é que dá. Então, não importa o país que você escolha, você não vai ficar rico. Porém, as suas condições de vida vai ser diferente. As condições de vida que você vai viver são diferentes. Aqui na Europa, você paga a qualidade de vida. Você não vai ficar rico, mas você vai ter qualidade de vida. Ah, mas qualidade de vida pra mim é jogar meu futebol no final de semana, fazer um churrasco, ouvir um pagode, ficar com minha família. Então, Europa não é pra você. Já tô te dizendo logo. Ah, mas vou ganhar muito salário lá, muito dinheiro. Não, você não vai. Mas qualidade de vida pra mim é ter segurança. Qualidade de vida pra mim é um transporte público de qualidade. Qualidade de vida pra mim é, sei lá, é poder comprar meu iPhone e não ter medo de ser roubado e, sei lá, eu consigo comprar um iPhone ali em 2 meses em vez de esperar 7 meses pra comprar um iPhone. E isso vai depender do país que você mude. Alguns países também não têm mais essa qualidade de vida toda, tá? Mas é isso que o imposto, basicamente, que você paga, cobra. O imposto que você vai pagar ali 50% na Alemanha, você vai ter as highways, que é as pistas, né, de para viagem e tal, as autobahns, se é sem limite de velocidade, não tem um buraco. Então, é tudo bem cuidado. Transporte público é bom, tem segurança, só que 50% é pesado. Então, o país que você escolhe, ou a cidade que você escolhe para morar também, então você vai escolher o país, você vai escolher a cidade, e isso vai interferir exatamente no seu custo de vida. Vai interferir no quanto você vai gastar por mês. Vai interferir no quanto vai sobrar por mês. Por quê?
Você vai escolher um bom apartamento. Você vai escolher um apartamento dependendo do seu salário. Você vai escolher ali o mercado, vai escolher o que comprar dependendo do seu salário. E a gente não faz essa conta quando a gente aceita uma vaga aqui na Europa. Mas qual é a conta que eu preciso fazer? O que eu preciso pesquisar? O que eu preciso saber antes de vir aqui para a Europa para não cometer essa burrice de chegar aqui e ficar pobre? Vamos para uma pausa de hidratação. Tá gostando do vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique por dentro das próximas postagens. Descubra o que é que falta para você trabalhar na Europa e ganhar em euro. Leia o QR Code aqui do lado, preencha o formulário e vamos ter uma call gratuita de diagnóstico. O link também tá na descrição. Quer anunciar aqui no canal, quer patrocinar o próximo vídeo? Mande uma mensagem para mim. contato@elonsouto.com.br. Vi uma vaga no LinkedIn, quer vir para a Europa, primeira coisa que você tem que pesquisar: qual é o custo de vida daquele lugar? Tem um site chamado Numbeo, que eu já falei em alguns outros vídeos antes, que você consegue comparar qual é o custo de vida de cada lugar. Você consegue comparar quanto é o aluguel, você consegue ver quanto é a roupa que você vai comprar, você consegue ver quanto é o mercado. Coloca isso no papel, coloca isso ali sei lá, numa planilha de Excel e começa a comparar as cidades. Ah, eu quero ir para Lisboa. Pô, mas Lisboa é caro. Vou para onde? Vou para Porto? Vou para Barcelona? Vou para Praga? Vou para Varsóvia? E aí você vai colocando no papel ali, de acordo com salário e custo de vida. Você vê, pô, meu custo de vida no Brasil é esse. Quanto seria meu custo de vida aqui na Europa? E aí, colocando ali no papel, você vai saber quanto é que vai sobrar no fim do mês. E aí você vai pesquisar o seu salário não pelo bruto, mas o salário líquido que você vai receber. Então, pega o salário que apareceu lá na vaga e pesquisa net salary, ou salário líquido, e o nome da cidade que você vai, ou o nome do país que você vai. E aí você vai saber quanto é o seu salário e quanto vai ser seu custo de vida. O importante aqui na Europa, anota isso, o importante aqui na Europa não é o seu salário. O importante é o quanto sobra. Aceite a vaga baseado, ou saia do Brasil baseado no quanto vai sobrar. Ah, vou entregar delivery. Ok, o quanto você consegue fazer de delivery e o quanto desse delivery vai virar custo de vida e o quanto desse delivery vai sobrar na sua conta. Ah, eu vou ser engenheiro na Polônia. O quanto desse salário de engenheiro vai ser para você custo de vida e quanto vai ser ali para sobrar na sua conta. Por quê? Se sobra mais, quer dizer que você achou um equilíbrio. Você vai pagar seu imposto, você vai pagar seu custo de vida e você não vai ficar pobre aqui na Europa. Quer dizer, você vai ficar pobre, mas você não vai ficar muito pobre. Basicamente, você vai conseguir ficar no verde, você não vai ficar no vermelho. E isso vai fazer sua diferença na sua experiência aqui na Europa. Por quê? Você saiu do Brasil para ter mais qualidade de vida. Você saiu do Brasil porque você não quer se preocupar com várias outras coisas. Pô, você vai vir para cá para ficar se preocupando com o seu dinheiro? Você vai vir para cá ficar preocupado se vai conseguir pagar as contas? Você vai perder qualidade de vida. Seu final de semana que você poderia estar relaxando num lago, no inverno você estaria esquiando, que você viajando ali para outros países de avião, de trem e tal. Aí você vai ficar, não. Não posso sair porque eu não posso gastar. Não posso ir no restaurante, não posso ir no bar porque eu não posso gastar. Então ficava no Brasil. Você vai ter muito mais qualidade de vida no Brasil do que aqui. Se no Brasil você pode fazer seu churrasco, ouvir seu pagodinho no final de semana, e você chega aqui e não pode fazer nada porque você tá sem dinheiro, que qualidade de vida é essa? Faz sentido isso? Cara, pensa bem o que você tá fazendo. Pensa bem na sua decisão. Pesquisa o quanto sobra. Pesquisa do quanto você vai ganhar. Vem pra cá estruturado. Não faça essa maluquice, vou vender tudo e vou pra Europa porque agora estourei. Isso vai dar bosta. Então, pesquisa aí o custo de vida, pesquisa o imposto, saia do Brasil de forma correta. Não saia do Brasil na maluquice. Ah, é que esse governo aqui e tal, não consigo mais viver no país. Ok, eu entendo, eu passei por isso também. Mas pensa antes de tomar uma decisão. Obviamente, depende da sua idade também, o quanto você está disposto a sofrer, a ser imigrante mesmo e... depende. Tem gente que tá disposta a isso. Mas eu vejo gente com família, com filho, com esposa, vendendo tudo no Brasil e vir pra cá arriscar uma vida e depois pensar, vou embora, a Europa não presta, a Europa é uma porcaria. É o que mais acontece. Porque a gente vem pra cá desestruturado.
a gente vem pra cá de forma baseada numa ilusão. Você acha que isso é qualidade de vida? Você acha que isso vale a pena? Eu gravei um vídeo falando como é que eu vim aqui pra República Tcheca. Eu vou deixar aqui no card e assista. É o próximo vídeo. Eu acho que você vai entender muito bem como foi que eu fiz pra vir pra República Tcheca e por que aceitar a vaga certa me fez mudar de vida, me fez ser diferente. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal.